TDAH em adultos, como identificar, quais os sintomas e quando isso merece uma atenção especial? Você confere agora uma entrevista feita com a neuropsicóloga Soiana Marchi, em que falamos sobre esses assuntos, o TDAH em adultos. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Você já ouviu falar sobre isso? Nos últimos anos, os diagnósticos estão acontecendo com mais frequência. Isso porque o assunto se tornou mais falado, né? Também nos grupos, pela sociedade, e as pessoas estão se identificando mais. Existem até algumas brincadeiras de, eu tenho TDAH, por isso que eu sou assim. Mas não é não é possível você fazer um autodiagnóstico. Por isso que a Soiane está aqui comigo para a gente conversar mais sobre o TDAH nos adultos, né? Muitos adultos que lá na infância não tiveram esse diagnóstico estão descobrindo agora. Sim. Soiane, como que acontece esse diagnóstico do adulto, né, do TDAH na vida adulta, sendo que ele já passou por diversas implicações que o transtorno traz na vida? Quando as pessoas começam a se identificar, né, às vezes viram em rede social, né, ou assim, como está sendo muito falado, tem justamente essas brincadeiras, né, agora eu tô com TDAH, enfim. Então, as pessoas estão buscando. Tem pessoas que vão direto, às vezes, em alguns médicos para buscar, porque o TDAH, ele é um diagnóstico clínico, né? Não necessariamente e obrigatoriamente a gente precisa de uma avaliação neuropsicológica, por exemplo. Tem casos que a gente consegue, que os médicos conseguem fechar somente com a consulta ali. Mas a avaliação, ela vem para complementar e para ter um diagnóstico diferencial, porque às vezes eu acho que eu tenho TDAH. Mas aí eu passo por um processo de avaliação e eu vejo que, na verdade, pode ser uma bipolaridade, ou às vezes pode ser uma condição de superdotação que traz comportamentos muito parecidos. Então, muita gente que busca, né, a avaliação neuropsicológica, ela consegue ter uma compreensão muito melhor sobre o funcionamento dela e ver se realmente é o TDAH que faz parte, que faz sentido ali do diagnóstico, né? Soiane, a gente tem dois tipos de TDAH, né? O que afeta ali a parte da atenção, né? Que é a dificuldade, o déficit de atenção, e tem também o da hiperatividade. A gente sabe que nas crianças isso costuma ser mais evidente, né? Até porque não tem maturação emocional, não tem aquela coisa do convívio em sociedade. Mas para o adulto, como que esses sintomas podem influenciar na vida adulta? E o que acontece? Mascara mesmo, porque assim, a sociedade te cobra ser diferente, né? Então imagina uma criança que tem o TDAH ali com um predomínio em hiperatividade, né, que é toda agitada, e ter um adulto assim, né? Como que a sociedade vai olhar para ele? Então realmente existe que acontece, a pessoa passa a mascarar, tentar se controlar mais. Mas o que muitas vezes acontece, por exemplo, a hiperatividade, é aí que ela vai mental, né? Então é uma cabeça que não para um minuto e aí tá sempre em produção, tem 500 abas, vamos pensar tipo um computador, né? Tem 500 abas abertas ali ao mesmo tempo na cabeça, tem dificuldade em pegar no sono, porque daí tá sempre com a cabeça muito agitada, com o pensamento acelerado, às vezes até o próprio pensamento não acompanha a fala. Às vezes a pessoa fala tão rápido porque o pensamento está acelerado que come palavra, né? Às vezes as pessoas que estão ao redor conversando com ela não conseguem entender o que ela está querendo dizer porque a fala é muito acelerada. Então passa a se manifestar de outras maneiras, inclusive com a impulsividade também, né? Então às vezes o que fica mais evidente no adulto é a própria impulsividade. Por exemplo, tem colegas conversando, ele não consegue controlar o momento dele falar, ele passa por cima e fala no meio das outras pessoas, e aí isso causa estranheza, as pessoas não gostam, né? E às vezes a impulsividade em trânsito, né? Que pode acabar até acontecendo algum tipo de acidente. Então, a impulsividade, às vezes, na irritabilidade, em explosões, porque daí pega ali o cotidiano corrido, enfim, na relação familiar, filhos, trabalho, somando tudo isso, e às vezes fica uma pessoa mais explosiva. Então, muitas vezes no adulto a gente consegue observar mais essa hiperatividade mental e essa impulsividade também nos comportamentos. E a gente sabe, né, que os diagnósticos estão aumentando, estão crescendo, justamente porque as pessoas agora têm conhecimento, né? Não é que nunca existiu. O transtorno sempre esteve ali. É importante a gente falar, não é uma doença, é um transtorno, é uma condição do cérebro que funciona daquela forma. Então,
as pessoas estão buscando informações. E ao mesmo tempo que buscam muitas informações, a gente encontra muitas informações erradas, principalmente nas redes sociais, muitas promessas de curas milagrosas, né? O TDAH não tem cura, né? E você vai aprender a conviver com esse transtorno, não é isso? Sim, com certeza. Ele tem tratamentos, né? Existem os tipos de tratamento, tem o tratamento com a psicoterapia, né? Tem o tratamento medicamentoso, né? E podem haver outros tipos de tratamento que auxiliam, por exemplo, às vezes tratar questões ali de sono, ter uma higiene do sono que a gente chama, pode melhorar essa parte do sono que às vezes pode estar prejudicada pelo TDAH. Então, existem coisas que podem ser feitas e tratamentos que podem ser feitos para auxiliar, mas cura não tem, né? Então, tem que aprender a lidar. Por que é importante esse diagnóstico do TDAH para quem não tem, né? Não é só eu vejo assim que não é só um diagnóstico, é uma forma de você conseguir lidar melhor até com a sua própria vida, né? Com certeza. Fala assim, que tem muita gente que acha que o diagnóstico, ele acaba fechando a pessoa, né? A pessoa acaba usando aquilo como uma muleta, né? Eu enxergo o diagnóstico como algo libertador para a pessoa. E eu vejo muito isso quando eu estou dando as devolutivas ali, né, no consultório. Quando o adulto busca avaliação e a gente vai dar uma devolutiva, a gente explica os resultados dos testes, explica a hipótese diagnóstica e o porquê daquilo, o quanto ele sai leve, ao invés de sair pesado porque recebeu um diagnóstico. Ele sai leve porque ele passa a entender tudo o que aconteceu na vida dele até o momento, que tenha prejudicado ele de alguma maneira e que esteja relacionado com o transtorno e com os sintomas que ele traz, né? Então é libertador. E a partir do momento que a gente sabe de algum transtorno, que a gente tem algum tipo de diagnóstico, a gente corre atrás de buscar informações sobre, a gente vai buscar pessoas que realmente sabem sobre o assunto, começar a estudar, a gente vai conversar às vezes com outras pessoas que também têm o mesmo diagnóstico, passar a se entender um pouco melhor, e a gente vai buscar tratamento. Né? Então a vida fica mais leve, fica mais fácil e você consegue se entender melhor. Eu falo que isso que é libertador. Para quem é adulto, está nos assistindo, tem dúvidas, quer saber mais, quer talvez passar por uma avaliação, como que pode te encontrar, como que pode ter mais informações sobre o assunto? Eu atendo ali na Neuresciência, né? A Neuresciência é uma clínica que eu inaugurei em março do ano passado. E ali a gente tem várias profissionais que trabalham com processo de avaliação e também com processo de tratamento do TDAH, né? Então, entrando em contato pelo WhatsApp da clínica, também tem o Instagram, né? Pode mandar um direct lá também, que a gente já responde, já direciona para a secretária da clínica. E aí a gente pode tirar as dúvidas, enfim, e entender se realmente é o processo de avaliação que vai auxiliar esse adulto nesse momento. Tá ótimo, muito obrigada, viu, Soiane? Imagina, que agradeço. Esse foi mais um papo da nossa série de entrevistas sobre os transtornos, né, neurodivergentes, e dessa vez você ficou sabendo um pouco mais sobre o TDAH entre adultos.